de volta ao segundo bloco do programa Turismo com Renata Presser. Ele que é patrocinado pela De Rose Viagens e Turismo, a agência a qual fomenta o turismo no Vale do Taquari, Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Hoje estamos aqui nessa cidade encantadora do Rio Grande do Sul que se chama Encantado, sendo recebida então pelo Marcelo Casaril, ele que é o secretário então do turismo aqui da secretaria e também do desenvolvimento de Encantado. A gente vinha conversando, Marcelo, sobre o quanto Encantado é bonito por si só pelas suas belezas naturais, né? Qual é que é a evidência do turismo aqui do município de Encantado? Hoje, graças ao nosso Cristo Protetor, o nosso turismo religioso é o que está em alta e sendo um grande movimentador do turismo. Além de todo o turismo rural. Muitas pessoas vêm de fora do estado e não tem essa beleza que nós temos, não tem essas vistas, a paisagem. Então as pessoas chegam aqui e se surpreendem, meu Deus, quanto verde, quanta natureza, quanta montanha. Nós vivemos aqui até algo mais normal, mas quem vem de fora se surpreende. E isso que nós temos que olhar e todo dia ver essas belezas, porque cai no nosso cotidiano. Então nós temos que apreciar diariamente tudo isso. E o do religioso, então, é o nosso âncora por causa do Cristo e está atraindo novo investimento para a região em relação a essa questão religiosa. Com certeza, a gente vinha falando o quanto que o turismo aqui no Vale do Taquari vinha crescendo e criando uma evidência, até porque é o maior, né? E essa foi uma notoriedade, digamos assim, do mundo que brilharam os olhos para esse empreendimento. Exatamente. O turismo encantado vinha no passado. Eu já ouvia meu pai falando há anos atrás, meu falecido pai, questão de turismo. Eu olhava para ele, mas que turismo? O que é turismo? Ele falava, nós temos um sítio no interior, fazer umas cabanas para alugar, mas aonde? Não tem ninguém que vem para cá, né? E surge o Cristo Protetor, do dia para a noite, literalmente viramos evidência do mundo. E nós estamos aqui correndo, porque há apenas 3 anos que começou o turismo de fato em evidência na nossa cidade, na nossa região. É tudo novo para quase todo mundo. Então, todo dia está se aprendendo, as pessoas estão aprendendo, faz, dá certo, faz, erra, faz de novo, e é isso que está acontecendo, mas é algo que está em crescente e isso está mudando a nossa realidade. Inclusive a Secretaria não existia do Turismo. Foi criada há 2 anos a Secretaria do Turismo e Desenvolvimento interligadas para esse olhar, o turismo como desenvolvimento do município. Aqui nos bastidores a gente conversa bastante, né? E eu vinha contando, porque eu danço aqui no CTG de Encantado e eu tive esse olhar depois de toda essa catástrofe, como chegar até Encantado, né? Então, assim, quando rompeu ali a ponte entre Lajeado e Arroio do Meio, não tinha mais a ponte de ferro, não se tinha... Encantado ficou totalmente ilhado pelas cidades altas também, ali em Serafina. Isso. E como é que foi esse olhar agora, em questão de desenvolvimento? Como é que... Encantado sim, ficou ilhado mesmo, literalmente. Por alguns dias nós não tínhamos como sair e ninguém chegar, além do por helicópteros, né? Mas foi retomando, começou a abrir os acessos e o impacto para o turismo, até hoje, sim, está impactado por causa disso, mas para toda a questão do desenvolvimento econômico e produção, enfim, toda essa cadeia. Estamos sofrendo um impacto porque não tem os principais acessos, sim, mas aos poucos as coisas estão retomando, evoluindo. Devagar, mais devagar do que precisamos e imaginávamos, mas vai voltar à normalidade, assim temos essa esperança. Em todas as demais entrevistas que eu já fiz, eu falo o quanto que o turismo move economicamente não só uma cidade, uma região, o estado, é o mundo. Porque, digamos, tudo envolve turismo. Eu sempre digo que no momento que tu sai de casa, tu estás fazendo turismo no próprio trajeto
até o trabalho. E assim as pessoas não têm esse olhar. Inclusive, em um dos momentos que eu vim para Encantado para ensaiar, tive que fazer todo um desvio de acesso. Fui até De Lajada, Marques Souza, Pouso Novo, Coqueiro Baixo, cidades que eu jamais imaginei que eu iria passar, estradas que eu jamais imaginei que eu ia passar. E eu fui registrando esses momentos. E muitas vezes também criticada, porque não era o cenário bonito também de se olhar, né? Mas era necessário mostrar, porque a gente precisa ter acesso. E eu vejo o quanto que é olhado somente para o acesso principal. E esses acessos secundários que não... Quantas pessoas vivem lá há muitos anos e não se tinha essa movimentação, né? Exatamente. Diante dessas situações que às vezes conhecemos pontos que talvez nunca iríamos conhecer se não fosse por isso. Não que seja bom, mas são experiências que estamos vivendo. Necessárias, né? Que a gente... Exatamente. E como as ligações são importantes. Nós batemos muito forte na questão Roca Salles, Colinas, que tem aquela parte que não está pronto o asfalto. E como fez falta e faz a diferença hoje. Porque se tivesse, a ponte de Lajeado e Rio do Meio é extremamente importante para ver como estamos reféns de poucos acessos. E precisamos ter esse olhar para a infraestrutura, para a questão do desenvolvimento econômico e para a questão do turismo. Porque, como tu falou, turismo é desenvolvimento. É muito desenvolvimento econômico. E turismo é roteiros, né? A gente pensa em roteiros e aí eu passava por aquelas estradas e via, nossa, que lugar mais lindo, né? Deveria ter uma cabana aqui ou alguma coisa assim, né? Teu pai já tinha essa visão, né? Exato. E o quanto que pós-pandemia o turismo também criou um outro cenário. As pessoas queriam lugares mais isolados, mais tranquilidade, em meio à natureza. E a nossa região favorece isso aqui. Dentro de crises que se geram oportunidades. Então, a pandemia, eu me lembro muito bem que antes da pandemia, ter que ir um pouquinho mais longe fazer algo, que dificuldade. Depois, as pessoas começaram a buscar essas experiências e não importa o local. Elas querem ter a experiência e elas vão aonde for necessário. Então, gerou oportunidades que antes não tinham. E isso nós estamos vendo. Encantado está em crescimento muito essas cabanas no meio da natureza. Nós temos diversas cabanas de renome e que as pessoas vêm de São Paulo só para se hospedar, para ter essa tranquilidade, ter essa experiência, essa vivência diferente do que é o dia a dia concreto. Eles querem essa nova perspectiva. E realmente temos muito potencial, muitos locais que ainda não conhecemos, que vamos conhecer e explorar. A gente sabe que profissionalmente uma metrópole, uma cidade, uma capital, com certeza para uma empresa, né, gera muito mais recursos e também o faturamento. Mas turisticamente essas pessoas querem fugir, né, dessas cidades nos finais de semana, nos feriados. E aí e também não querem muitas vezes pegar o caos de aeroportos, né? Porque são poucos dias, o querido tempo, né? Que as pessoas hoje, exatamente, que as pessoas sentem falta e a necessidade. Então, esse olhar para essas cidades, como é que é a questão de divulgação que vocês possuem desses locais, desses pontos, dessas cabanas? Como é que funciona? A secretaria tem um Instagram e um site da secretaria que é o Visite Encantado, que nele todos os comércios, todos os empreendimentos se cadastram e divulgam o seu negócio. Então ali é centralizado essas informações e quem tem interesse acessa esse portal e lá vai ser direcionado para o empreendimento que desejar. E aqui em Encantado o pessoal faz muito direto por Instagram ou pelo site, fazer as vendas das pernoites, do que for ali, faz direto. Então, isso está em construção também, mas é a nossa forma hoje de divulgação, né? Então, o município se organizou dessa maneira para poder dar esse auxílio aos empreendedores. Até para que haja uma movimentação maior, a gente precisa de turistas para movimentar, né? Sim.
a nossa economia para essa cidade se reconstruírem. A gente sabe que a Ponte de Ferro em Lajeado, ela foi totalmente, grande parte dela patrocinada, né, por empresas privadas. Então, se não fosse as empresas privadas, dependendo de um órgão público, às vezes a gente enfrenta mais dificuldades, né? Mais burocracias eu também. tenho empresa e é o desafio que eu enfrento na administração pública, que é a burocracia, porque é necessário para os trâmites legais e corretos. Mas nós precisamos da iniciativa privada, porque o município faz a parte de fomentar, dar oportunidade, incentivar, mas quem de fato vai estar lá fazendo, atraindo turista e dando as condições é o privado, é a empresa privada que precisa vir. E nós temos grandes empreendimentos aqui em Encantado que são referência e que nunca imaginávamos que teríamos aqui, por causa do turismo. E como é que está sendo assim a perspectiva de novos empreendimentos, novos empreendedores, esse olhar, porque a gente precisa que alguém invista, né? Para que a cidade cresça, para que o turismo se desenvolva, porque tudo precisa de investimento. E como é que está essa procura? Como é que funciona? Quem procura? Quem é que tem interesse? Como é que vocês divulgam? Como é que é toda essa parte de desenvolvimento? Olha, a procura continua. Claro que no período mais crítico, em maio, deu uma diminuída, mas agora o pessoal está voltando a procurar a secretaria para pegar dados e informações, porque a empresa precisa ter a viabilidade. Então eles vêm, procuram, pedem as informações necessárias para fazer seu planejamento e sim vir investir em Encantado. Temos vários empreendimentos e um gigante que nós temos, que é o Boulevard Encantado, investimento milionário. Em nenhum momento eles pararam e pensaram em qualquer coisa de desistir do Encantado, bem pelo contrário, seguem e vão inaugurar em breve. E isso é algo que é muito positivo, porque atrai diversos outros investidores. E tem muitas pessoas que estão procurando porque vê o potencial que nós temos e estão vindo para investir em Encantado. Mesmo diante de todo o desafio, que sabem que é passageiro, como toda a crise, como a pandemia acabou, tudo, nós estamos saindo disso e vamos voltar muito mais fortes. E tem assim alguma coisa que já pode ser falada, de algum planejamento que já está mais estruturado, de alguma novidade turística aqui para Encantado? Não. Então nós vamos ter mais um momento, eu garanto isso para vocês. Espero que vários. As coisas têm que se solidificar e concretizar mais para podermos divulgar. Mas o que nós temos vai ser a inauguração ali do Boulevard. O Cristo Protetor inaugura em breve, ainda este ano, que é uma expectativa. Estaremos lá, gente, fazendo a cobertura dessas inaugurações. Todos estejam aqui Encantado. E temos outros, sim, outros empreendimentos que o pessoal está se planejando, mas são investimentos grandes, então as pessoas precisam ter seu planejamento ali, mas nós não podemos divulgar agora essa parte, mas vai ser coisa bem bacana. Eu tenho certeza que sim, porque eu acredito que a cidade merece, a população merece, né? O nosso Vale do Taquari, nosso estado, um povo aguerrido. A gente está aqui em semana, praticamente em véspera, mês Farroupilha, semana Farroupilha, e a gente sabe o quanto que esse povo deixou um legado de luta e honra, o quanto que a gente leva isso no sangue, carrega isso, e a gente mantém isso vivo até hoje, né? Sim, exatamente. Os últimos 4 anos foi pandemia, foi estiagem, foi dengue, foi enchentes, e estamos aqui firmes e fortes para que consigamos superar isso. E vamos e já estamos. Então o povo realmente é batalhador e merece tudo de bom que está nos acontecendo e que não vai acontecer ainda. Em seguidinha, terceiro bloco.